assunto alvo final. Fala tua, não fala mais que não seja a mesa onde o assunto alvo final. Olá, pessoas da internet, quanto tempo eu não gravava, hein? Acho que o último vídeo que eu postei aqui foi em dezembro, início mais ou menos ali de dezembro de 2020, fatídico ano de 2020. Mas nesse intermeio aí o Guilherme acabou lançando um novo álbum e eu quero falar aqui hoje sobre a canção Mar Bravo. Então, acho que essa canção ela tem algumas coisas importantes a dizer, assim como as outras também. Eu confesso que eu não ouvi todas ainda, porque eu não sabia se eu iria fazer um react ou se eu ia falar só da letra, porque eu tenho recebido notificações de direitos autorais do Guilherme, de alguns reacts que eu fiz dele. E isso acaba desmonetizando o canal e prejudicando o canal. Não sou contra os artistas reivindicarem os seus direitos, eu acho que isso é totalmente válido. O problema é que o vídeo todo desmonetiza, né? Então eu não tô só falando ali, mostrando a canção e pronto. Eu tô mostrando a canção, tô falando um pouco umas outras coisas. A maior parte do vídeo é eu falando e acaba desmonetizando. Mais ou menos aquele problema que o Márcio Guerra tem lá também. Não que eu esteja me comparando a ele, não é isso. Mas eu preferi não fazer react para não ter o vídeo todo desmonetizado, tá bom? Essa canção Mar Bravo eu divido ela em 3 momentos. Num primeiro momento ele fala sobre a questão de você ter força para atravessar o mar, mesmo com grandes tempestades contra você. No segundo momento dessa música ele fala sobre o comportamento narcisista de pessoas que têm um ego muito elevado e muito inflado. E no terceiro momento a canção ela passa a ter uma atitude de encorajamento, terminando com um alerta. Essa canção começa dizendo que o mundo não quer saber das tempestades, dos temporais e adversidades que você enfrentou no mar, no trajeto, mas ele quer saber se você conseguiu trazer o navio até o outro lado, se você chegou com o navio. Essa frase ela não é do Guilherme, ela é de um autor chamado William McFee. Ele escreveu uma série de livros, por exemplo, Histórias do Mar, em que ele diz essa frase em uma de suas obras, querendo dizer assim, olha, nós enfrentamos muitas coisas, mas essas coisas não necessariamente são de interesse das pessoas, porque as pessoas não querem saber necessariamente o que eu estou passando. Elas não querem saber se eu acordei 5 horas da manhã, se eu passei dificuldade, se eu tenho problemas familiares, se eu tenho problemas de saúde. As pessoas querem saber se eu consigo chegar até o final do dia, se eu consigo atravessar isso e mostrar o resultado. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim, porque, por um lado, nós gostaríamos que as pessoas se importassem conosco. Muitas vezes elas não vão se preocupar conosco. Elas estarão envolvidas com outras coisas. Umas porque não ligam mesmo e outras porque estão envolvidas com seus próprios problemas. Não terão tempo para te ajudar. Por isso que ele diz em seguida, após dizer essa questão de trazer o navio, ele diz o seguinte, ele fala que lembre-se disso quando a tormenta vir. Ou seja, quando a tormenta vier, lembre-se que as pessoas não querem saber o que você enfrentou, os problemas específicos da sua vida. As pessoas querem saber se você chegou do outro lado com o navio. Lembre-se disso. Tem muitas questões aqui, né? Porque realmente as pessoas não se importam comigo, não se importam com você. E eu não falo isso para você se sentir mal, mas eu falo isso para você fazer o que ele está dizendo aqui. Lembre-se disso. Por quê? Porque é o que ele fala logo em seguida. Então terás de ser forte quando ninguém for por ti. Isso é muito sério, porque há momentos em nossas vidas de grandes dificuldades que as pessoas não virão mesmo não, porque elas não estão interessadas talvez. Não é que ninguém te ama, não é que ninguém goste de mim, não é isso. É que as pessoas estão envolvidas com seus próprios problemas, que é o que ele fala em seguida. Em seguida ele diz: estarão ocupados com o próprio naufrágio. Então tem um lado bom e um lado ruim, como eu estava dizendo. O lado
Bom é que você vai conseguir tirar uma força que você não sabia que tinha, mas você tem. E você vai conseguir, mesmo com tantas dificuldades, atravessar este mar. E o lado ruim é que muitas vezes ninguém virá mesmo, como ele diz aqui, porque estarão ocupados com o seu próprio naufrágio. Da mesma forma que você está enfrentando uma tempestade, o outro também está enfrentando a tempestade dele. Então, às vezes, ele não vai ter tempo. Às vezes, você também não vai ter tempo de ajudar o próximo. Não que você não tenha que ajudar o próximo, mas entenda, às vezes você vai estar tão voltado para si mesmo, com seus próprios problemas, que você não vai conseguir enxergar o outro. E em o outro estar enfrentando o seu próprio naufrágio também não virá te ajudar. Então, daí você tem que ser forte, lembre-se disso. E este foi o primeiro momento da canção que eu dividi aqui. Você tem essa força para atravessar. E atrelado a isso, ele vai dizer assim numa estrofezinha, né? Eles falam de você porque se falassem de si mesmos, não haveria quem ouvir. E ao não te superar, vão te diminuir. Isso aqui é importante porque existem pessoas que vão falar de você, nos seus problemas, nas suas tempestades. Elas vão atentar para a sua vida e vão ficar falando de você, vão falar mal, vão apontar o dedo, vão te julgar, etc, etc, etc. Mas eles falam de você porque eles não têm histórias para contar, porque não atravessaram mar nenhum. Então vão falar daquele que atravessou o mar. Por eles não terem histórias próprias para contarem, também não tem ninguém para ouvir as suas próprias histórias. E não tendo as suas próprias histórias de travessia, de enfrentar a tempestade, de levar o barco para o outro lugar, ao não conseguirem te superar nisso, vão falar de você. E vão tentar diminuir a sua história e sua trajetória. A segunda parte ele entra falando da questão da vaidade. E a vaidade é um pecado muito sério, porque a vaidade nos cega em relação ao outro. Nós enxergamos muito bem a nós mesmos, enxergamos muito pouco o outro. E esse trecho ele é retórico, poesia é como se fosse uma escultura, né? Você vai talhando, você vai trabalhando para deixá-la com uma beleza, com uma estética interessante. A poesia, ela tem um cerne, tem uma tese, tem uma proposição ali, mas as frases são escritas de tal maneira a você criar como se fosse uma escultura, dando uma estética. Eu acho que esse trecho aqui tem muito a ver com isso. Ele escolhe as palavras para deixar bonito e ele fala frases aqui maravilhosas que eu gostaria de falar, eu gostaria de ter composto essas frases. Ele fala: a vaidade tem afogado narcisos que jamais saberiam qual gota lhes fez a respiração parar. Isso é muito... Mano, olha que frase louca e com força retórica tão grande. Você sente o que ele está dizendo sem necessidade de você explicar. Você sabe o que ele está dizendo aqui. E é interessante, né? O Narciso, eu falei sobre o comportamento narcisista quando eu analisei a canção Casa dos Espelhos. Inclusive convido você a dar uma olhada lá. Narciso, para resumir, ele era muito belo, dotado de muita beleza. E ele atraía as ninfas, aquelas ninfas se apaixonavam por ele e ficavam loucas e ele meio que desprezava, ele não dava atenção. Até que, para resumir a história, ele caminhando, ele viu um lago e se deparou com uma imagem quando ele olhava para o lago. E ele ficou totalmente encantado, como se tivesse possuído por algum narcótico. Ele ficou ali olhando aquela imagem e quando ele colocava a mão na água para tentar abraçar, aquela imagem se distanciava dele e se distorcia. Quando ele tirava a mão, a imagem voltava. Ele se apaixonou por aquela imagem sem saber que aquela imagem era dele próprio. Então ele ficou ali, olhando para si mesmo. Isso é o narcisista. E aqui ele ataca isso, né? Narcisos que jamais saberiam qual gota lhes fez parar de respirar. Meu Deus do céu, fez a respiração parar. Desvendaram que o feitio das águas é cruel com os mareantes. Talvez porque o oceano afunda mistério demais. Isso é muito louco, né, cara? Você descobrir que o mar, o feitio, a aparência do mar
é um pouco cruel com os mareantes, né? Você é obrigado, entre aspas, a atravessar, mas esse mar ele é cruel com você em muitos aspectos. E ser narcisista nesse momento é um erro muito grande, porque se você se afogar, meu irmão, você não vai saber nem que gota te fez parar de respirar. E aí nós entramos no terceiro momento da canção, que é o momento do encorajamento, que ele vai dizer: sempre que pensar em desistir, pense naqueles que adorariam ver você fracassar. Esse é um mote, né, de continuar. Eu não sou muito disso aqui, né? Eu não sou muito preso à opinião alheia nesse sentido, mas eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo. Ele está querendo dizer o seguinte: existem pessoas que gostariam de ver você na lama, e quando você pensar em desistir, lembre-se disso. E tire uma força daí para você continuar. Não porque você tem que provar para eles alguma coisa, mas lembre-se que você tem essa força, Deus te dá essa força para você atravessar. Lembre-se daqueles que adorariam ver você fracassar. Sim, a vida é dura, como ele disse antes, né? O mar ele é cruel, né? Essa travessia da nossa existência, ela tem muitas questões aí que vêm contra a nossa vida, né? A vida é dura, mas é justa. Ao contrário de muitas pessoas que dizem que a vida não é justa, aqui ele está falando, lógico, da justiça divina, não da justiça deste mundo. Ele fala: a vida é dura, mas é justa e muito. Se não agora, depois. Ou seja, é óbvio que ele está fazendo uma distinção entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, para fazer uma referência àquela obra de Agostinho, de Santo Agostinho. E aqui ele coloca, dizendo assim: talvez muitas pessoas não obtiveram justiça nesta terra, talvez muitas pessoas foram acometidas por grandes injustiças, mas a justiça, como ele diz aqui, ela não falha. A vida é dura, mas é justa e muita, se não agora, depois. Ou seja, a justiça divina, ela há de operar, se não agora, depois. A justiça não falha, não termina aqui onde tardam as potestades e os principados se vendem. Potestades e principados é usado na Bíblia, sobretudo nas cartas de Paulo, para falar sobre os poderes deste mundo. Sejam os poderes operados pelos espíritos malignos, sejam potestades no sentido de governo humano mesmo, dos príncipes, dos poderes desses principados e tudo mais. E ele diz aqui: a justiça não falha e não termina aqui. Ou seja, a justiça, ela haverá de ser concluída na glória. Como diz o salmista, Salmo 89, se não me falha: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante dele. Ou seja, a justiça de Deus, ela será concluída. E é muito forte: a justiça não falha, não termina aqui onde tardam as potestades e os principados se vendem. Mano, que fantástico, que fantástico. É muito bom, cara. Tava gravando lá na praia e esqueci de falar sobre o alerta. A música termina dizendo o seguinte: quanto a ti, se a chuva te deprime, não provoque a tempestade. É aquela velha história de não brinque com fogo para não se queimar. Se algo te faz mal ou se você não aguenta tal coisa, não provoque aquilo. Não brinque com a onça com uma vara curta. Não brinque com a tempestade, não a provoque se a chuva te deprime. Não vá na direção daquilo que te faz mal, daquilo que te desgasta. Se preserve, se preserve. É um alerta. Se a chuva te deprime, não provoques a tempestade. Não brinque com fogo. Seja feliz. Galera, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, me seguir no Instagram. Eu sei que vocês gostam do Guilherme de Sá e eu pretendo falar muito mais dele, do Rosa de Saron, de outras bandas, de filmes, de séries, trazendo sempre um tema, aprofundando. Eu quero pedir para você que gosta do Guilherme de Sá também me acompanhar nos outros vídeos de alguma forma, porque isso me ajuda o canal. Você possa comentar aí, nem que seja qualquer coisa, uma receita de bolo, coloca aí. Isso faz com que o canal tenha um certo engajamento e a gente comece a crescer. Quanto mais eu crescer, mais eu vou falar das coisas que vocês querem ouvir, mas também ouçam as outras coisas, porque vocês me ajudando nos outros vídeos, o canal cresce por igual, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco aí, um grande abraço.